A cidade de Nova York estava iluminada com as cores do Natal. Alessandro Monteiro, um magnata de 40 anos, vivia cercado de luxo em sua imponente mansão. Apesar de sua fortuna, sentia um vazio profundo, resultado da perda precoce dos pais na infância. As festividades natalinas apenas intensificavam sua solidão, tornando o ambiente de sua residência ainda mais frio e desolado. Na véspera de Natal, incapaz de suportar a melancolia, Alessandro decidiu caminhar pelas ruas iluminadas da cidade. As decorações festivas e o clima de celebração contrastavam com seu estado de espírito sombrio. Ao passar por uma praça, avistou um menino de aproximadamente 10 anos, encolhido sob um banco, tremendo de frio. O garoto, de olhos grandes e expressão assustada, estendia a mão em busca de algum trocado ou alimento. Alessandro sentiu uma pontada no coração, lembrando-se de sua própria infância solitária. Por um momento, pensou em seguir adiante, mas algo o deteve. Uma melodia natalina ecoou ao longe, trazendo à tona memórias de sua mãe cantando para ele. Impulsionado por uma força inexplicável, Alessandro aproximou-se do menino e perguntou seu nome. Pedro, respondeu o garoto com voz trêmula. Alessandro, sentindo uma conexão imediata, ofereceu-lhe abrigo e uma refeição quente. Pedro hesitou, desconfiado das intenções daquele estranho bem vestido. Alessandro lembrou-se de uma promessa feita à sua mãe no leito de morte: sempre ajudar crianças necessitadas. Comovido por essa lembrança, insistiu com Pedro, garantindo que suas intenções eram puras. Após alguns minutos de persuasão, o menino aceitou o convite, ainda que relutante. No caminho de volta à mansão, Alessandro tentou iniciar uma conversa, mas Pedro permanecia calado, observando a cidade através das janelas do carro de luxo. A tensão no ar era palpável, mas Alessandro estava determinado a proporcionar ao garoto uma noite de Natal inesquecível. Ao chegarem à mansão, Pedro ficou boquiaberto com a grandiosidade do lugar. Alessandro, percebendo o encantamento nos olhos do menino, sentiu uma chama de esperança acender em seu coração, algo que há muito não experimentava. Pedro entrou na mansão com passos cautelosos, os olhos arregalados absorvendo cada detalhe do ambiente. Os lustres de cristal, os móveis ornamentados e as decorações natalinas pareciam tirados de um conto de fadas. "Isso tudo é seu?", perguntou com um fio de voz, ainda incrédulo. Alessandro acenou positivamente, mas seu tom melancólico mostrava que aquele luxo não lhe trazia nenhuma felicidade verdadeira. Enquanto o garoto permanecia admirado, Alessandro chamou sua governanta, Margot. Uma mulher gentil e maternal que trabalhava para ele há anos. Margot se apressou a providenciar um banho quente e roupas limpas para Pedro, enquanto ele olhava para ela com gratidão. Era a primeira vez em anos que alguém lhe oferecia cuidado e conforto sem pedir nada em troca. Enquanto Pedro tomava banho, Alessandro preparava uma mesa simples, mas acolhedora, para a ceia. Ele nunca havia se importado com detalhes natalinos, mas sentiu que deveria fazer algo especial para o menino. Quando Pedro voltou, agora aquecido e vestido com roupas que pareciam muito grandes para ele, sua expressão mudou para um sorriso tímido. "Nunca comi numa mesa tão bonita", disse ele, admirando os pratos brilhantes. Durante o jantar, enquanto Pedro falava sobre sua vida nas ruas, uma luz inusitada refletiu no retrato da mãe de Alessandro pendurado na parede. Era como se os olhos do quadro brilhassem por um instante, capturando a atenção de ambos. Pedro, sem perceber o impacto do momento, comentou: "Ela parece tão boa." Alessandro, surpreso, permaneceu em silêncio. A conversa continuou, e Pedro compartilhou suas experiências com uma maturidade que chocou Alessandro. O garoto falava de suas dificuldades sem amargura, mencionando sonhos simples como ter um lugar quente para dormir e estudar um dia. "Eu só quero ser alguém melhor, sabe?", disse Pedro, emocionando profundamente Alessandro.
Quando Margot trouxe a sobremesa, Pedro fez questão de agradecê-la com um sorriso encantador. Alessandro observava tudo, sentindo algo que há muito não experimentava, alegria genuína. Você tem uma força inacreditável, Pedro, disse ele, tocando levemente o ombro do menino. Antes de terminar a noite, Alessandro conduziu Pedro até o quarto de hóspedes, um espaço luxuoso que parecia completamente surreal para o garoto. Essa cama é para mim? Perguntou Pedro, ainda incrédulo. Sim, é para você, respondeu Alessandro com um sorriso. Ao apagar as luzes, ele percebeu que algo extraordinário estava prestes a mudar sua vida para sempre. Na mansão silenciosa, Alessandro se acomodou na sala com um copo de vinho. Os eventos da noite ainda giravam em sua mente. Ele nunca imaginou que um simples ato de bondade pudesse lhe trazer uma sensação tão transformadora. Entretanto, ao fechar os olhos, uma sensação inquietante tomou conta dele. Algo estava diferente naquela noite. Enquanto Alessandro refletia, um apagão inesperado tomou conta da mansão. A escuridão era quase absoluta, exceto pela luz fraca das velas que Margot acendeu. Pedro, assustado, saiu do quarto e correu para a sala. O que está acontecendo? Está tudo bem? Perguntou ele, com a voz tremendo. Alessandro garantiu que era apenas um corte de energia devido à tempestade de neve lá fora. Pedro apontou para a janela e disse: Eu vi alguém lá fora, brilhando. Alessandro ficou desconcertado. Ele olhou para o jardim coberto de neve, mas não viu nada além da escuridão. Deve ter sido sua imaginação, disse Alessandro, tentando esconder sua inquietação. Pedro insistiu. Eu sei o que vi. Parecia um anjo. Alessandro não sabia o que dizer, mas algo na convicção do garoto mexeu com ele. Para acalmá-lo, Alessandro decidiu investigar. Ele vestiu um casaco pesado e saiu, sentindo o vento gelado cortar sua pele. No entanto, o jardim estava vazio, sem sinais de pegadas na neve fresca. De volta à sala, Alessandro encontrou Pedro sentado no chão perto da lareira, sussurrando palavras que ele não reconheceu de imediato. Aproximando-se, Alessandro ouviu Pedro recitar uma oração que sua mãe costumava dizer para ele antes de dormir. Onde você aprendeu isso? Perguntou Alessandro, com a voz quase falhando. Pedro olhou para ele, confuso. Eu não sei. Sempre soube. Essa resposta deixou Alessandro profundamente abalado. Ele sentiu uma conexão inexplicável entre o garoto e seu passado. Decidido a entender o que estava acontecendo, Alessandro começou a fazer perguntas mais detalhadas sobre a vida de Pedro. Porém, antes que pudesse continuar, Margot entrou na sala e entregou um antigo álbum de fotos que encontrara no sótão. Ao folhear as páginas, Alessandro encontrou uma imagem de sua mãe segurando um bebê desconhecido. Quem é essa criança? Perguntou, confuso. Margot hesitou antes de responder. Ela dizia que era o filho de uma mulher que ela ajudou no hospital. Nunca quis falar muito sobre isso. Pedro, ao ver a foto, tocou na imagem e sussurrou: é ela, a mulher que eu vejo nos meus sonhos. As luzes da mansão voltaram repentinamente, mas o quadro da mãe de Alessandro caiu da parede, causando um barulho ensurdecedor. Pedro correu para pegar o quadro, mas Alessandro o segurou, sentindo que algo extraordinário estava se revelando diante de seus olhos. A tensão na mansão era palpável. Alessandro segurava o quadro de sua mãe enquanto Pedro, fascinado, olhava para a imagem como se a conhecesse há muito tempo. A mente de Alessandro estava um turbilhão de perguntas e emoções. Como aquele menino podia saber tanto sobre sua mãe? E por que parecia haver uma ligação tão profunda entre eles? No dia seguinte, Alessandro procurou respostas. Ele ligou para sua assistente, Victoria Langston, uma mulher perspicaz e dedicada que ele confiava plenamente.
Preciso que você investigue algo para mim, disse Alessandro, sua voz carregada de urgência. Ele explicou a situação, pedindo que ela localizasse registros do hospital onde sua mãe trabalhava como voluntária. Horas depois, Vitória retornou com informações surpreendentes. Alessandro, eu encontrei algo, disse ela, hesitando. Há registros de que sua mãe ajudou no parto de um bebê abandonado há 10 anos. O menino foi levado para um abrigo, mas desapareceu pouco tempo depois. Alessandro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era inacreditável. Pedro podia ser aquele menino. Alessandro decidiu confrontar Pedro. Quando mostrou a foto de sua mãe segurando o bebê, Pedro começou a chorar compulsivamente. É ela me protege, sussurrou ele, apontando para o quadro. Pedro revelou que durante os momentos mais difíceis nas ruas, sentia a presença de uma mulher que lhe dava forças. Para Alessandro, isso era chocante demais para ser coincidência. Decidido a obter mais respostas, Alessandro levou Pedro ao hospital mencionado nos registros. Lá, eles encontraram o Dr. Samuel Klein, um médico idoso que trabalhava no local há décadas. Quando Alessandro mostrou a foto para ele, o médico arregalou os olhos. Esse menino, ele foi trazido ao mundo pela sua mãe, Alessandro. Ela dizia que ele era especial. Alessandro mal podia acreditar no que ouvia. Dr. Klein continuou, sua mãe tinha um coração extraordinário. Ela acreditava que cada vida tinha um propósito único. Quando encontrou aquele bebê, prometeu que ele traria algo transformador para alguém no futuro. Parece que esse momento chegou. Enquanto Alessandro digeria essa revelação, Pedro segurou sua mão e disse: eu sabia que você era diferente desde o momento em que te vi. Essas palavras atingiram Alessandro como um golpe. Pela primeira vez, ele sentiu que sua vida, antes tão vazia, estava se conectando a algo maior. No caminho de volta para casa, uma tempestade de neve inesperada os forçou a parar. Enquanto esperavam, Pedro encontrou uma carta antiga no porta-luvas do carro de Alessandro, escrita pela mãe dele, com palavras proféticas que diziam: um dia, você encontrará o propósito que iluminará sua vida. O silêncio dominava o carro enquanto Alessandro segurava a carta antiga, incapaz de processar o que estava diante de seus olhos. Pedro, com sua inocência e maturidade incomuns, olhava para Alessandro como se já soubesse o que estava por vir. Ela sabia que eu viria, disse o menino, apontando para a assinatura da mãe de Alessandro. Ao chegarem na mansão, Alessandro colocou a carta cuidadosamente sobre a mesa. Ele sentia que algo extraordinário estava se revelando, mas a confusão e o choque o impediam de encontrar respostas. Pedro, como você sabia tantas coisas sobre minha mãe? Perguntou, sua voz tremendo. Pedro sorriu levemente e respondeu: eu apenas sinto. Como se ela estivesse comigo. Durante a conversa, as luzes da mansão começaram a piscar, e um som sutil ecoou pelo salão. Alessandro olhou em volta, tentando entender o que estava acontecendo. Pedro, por outro lado, parecia calmo. Ele se levantou e caminhou até o quadro da mãe de Alessandro. Ela está aqui, disse o menino com uma certeza que fazia a espinha de Alessandro gelar. Alessandro, ainda incrédulo, decidiu buscar o conselho de Vitória. Ele precisava de alguém para ajudá-lo a organizar os pensamentos. Vitória chegou rapidamente, mas sua expressão mudou ao ouvir o relato de Alessandro. Ela, que sempre fora cética, começou a questionar se havia algo mais além do que os olhos podiam ver. Talvez Pedro seja mais do que apenas um menino de rua, disse Vitória, hesitante. Alessandro não respondeu, mas no fundo sabia que isso era possível. Ele levou Pedro até o escritório e mostrou um diário antigo de sua mãe. O menino começou a ler, embora Alessandro nunca tivesse ensinado isso a ele. Você sabe ler? Perguntou Alessandro, surpreso.
Pedro olhou para ele e respondeu calmamente: nem sempre, mas agora eu consigo. Alessandro sentiu o chão fugir sob seus pés. Cada página lida parecia trazer mensagens destinadas diretamente a ele, como se sua mãe estivesse falando através de Pedro. Pedro começou a descrever detalhes específicos sobre a mãe de Alessandro, como o cheiro de seu perfume favorito e sua maneira de rir, coisas que o menino jamais poderia saber. Alessandro começou a acreditar que havia algo sobrenatural conectando Pedro e sua mãe. Antes de dormir, Alessandro levou Pedro até o quarto de hóspedes, mas o menino parecia inquieto. Está tudo bem, Pedro? Perguntou Alessandro. Sim, respondeu ele, com um sorriso sereno. O Natal ainda não acabou. Há algo mais que você precisa ver. Alessandro ficou intrigado, sem saber o que o menino queria dizer. Na manhã seguinte, a mansão parecia tomada por uma atmosfera incomum. Alessandro acordou com uma inexplicável sensação de paz, mas também com uma curiosidade que não o deixava em descanso. Ele se levantou rapidamente e foi até o quarto de Pedro, apenas para descobrir que a cama estava vazia. Um frio percorreu sua espinha. Correndo pela mansão, Alessandro chamou por Pedro, mas não obteve resposta. Sua mente começou a imaginar o pior: teria o menino fugido? Algo acontecido com ele? No entanto, ao entrar na sala principal, ele congelou no lugar. Pedro estava sentado em frente à árvore de Natal, segurando uma carta que não estava lá na noite anterior. Alessandro aproximou-se lentamente, a emoção crescendo em seu peito. Pedro entregou a carta com um sorriso sereno e disse: é para você. Com as mãos tremendo, Alessandro abriu o envelope e reconheceu imediatamente a caligrafia de sua mãe. Meu querido filho. Começava a carta: se você está lendo isso, é porque finalmente encontrou aquilo que faltava em sua vida. A carta descrevia eventos que Alessandro viveria ao lado de Pedro, com detalhes precisos e chocantes, como se sua mãe tivesse previsto o futuro. A cada frase, Alessandro sentia o peso de algo sobrenatural acontecendo. Pedro, calado, apenas observava com um olhar que parecia conter todas as respostas. Ao terminar de ler a carta, Alessandro se ajoelhou, tomado por uma emoção avassaladora. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ele olhava para Pedro. Você é o milagre dela, disse ele, a voz embargada. Pedro apenas assentiu, como se já soubesse disso desde o início. De repente, uma luz brilhante invadiu a sala, tão intensa que Alessandro teve que cobrir os olhos. Quando a luz diminuiu, Pedro estava envolvido por uma aura cálida e pacífica. Eu sempre estive aqui para ajudá-lo a encontrar o que você perdeu, disse o menino. Alessandro tentou segurá-lo, mas sentiu que Pedro estava se despedindo. Pedro começou a desaparecer lentamente, deixando Alessandro em estado de choque e incredulidade. Antes de desaparecer completamente, ele disse: agora você sabe o que fazer. Não pare de acreditar. Alessandro caiu de joelhos, incapaz de conter o turbilhão de emoções que sentia. A luz se dissipou, e Alessandro ficou sozinho na sala. Por um momento, o silêncio era absoluto, até que um som suave vindo do quadro de sua mãe o fez olhar. Lá estava um brilho discreto nos olhos pintados, como se ela estivesse sorrindo para ele. Alessandro percebeu que, embora Pedro tivesse partido, ele havia deixado algo inestimável, um propósito. Sentado na sala vazia, Alessandro olhou para o céu pela janela, murmurando uma promessa: eu não vou decepcioná-los. Um ano se passou desde aquela noite inesquecível, mas o impacto de Pedro na vida de Alessandro era visível em cada canto de sua existência. A mansão, antes fria e sem vida, agora estava repleta de energia. Alessandro havia fundado a Fundação Luz de Esperança, dedicada a ajudar crianças de rua em Nova York, inspirada pela conexão transformadora com Pedro. A fundação crescia rapidamente.
Vitória, que havia se tornado sócia no projeto, comentava frequentemente sobre a determinação de Alessandro. Você se tornou um homem completamente diferente, disse ela certa vez, observando-o interagir com as crianças. Alessandro sorriu, mas em seus olhos ainda havia saudade. Pedro me deu mais do que eu jamais poderia retribuir, respondeu ele. Durante um evento especial de Natal organizado pela Fundação, uma criança chamada Lucas, de aproximadamente 10 anos, subiu ao palco e começou a recitar a mesma oração que Pedro havia dito naquela noite. Alessandro congelou ao ouvir as palavras, sentindo a mesma emoção intensa que havia experimentado um ano antes. Quem te ensinou isso? Perguntou ele, visivelmente emocionado. Lucas sorriu e respondeu, eu só sabia. Aquele momento reforçou a crença de Alessandro de que Pedro ainda estava presente de alguma forma. Ele sentiu uma paz profunda e renovada, como se estivesse no caminho certo. O evento continuou com distribuição de presentes, alimentos e histórias compartilhadas. Alessandro observava as crianças com um sorriso genuíno, finalmente entendendo o verdadeiro espírito do Natal. Depois do evento, Alessandro voltou para casa. A mansão, agora decorada com simplicidade e calor, parecia acolhedora de uma forma que ele nunca havia sentido antes. Ele subiu até seu escritório e pegou o diário de sua mãe, folheando as páginas. Em uma delas, encontrou uma frase que parecia ressoar com sua jornada: a maior riqueza é compartilhar luz, onde existe escuridão. Alessandro então acendeu uma vela em homenagem a Pedro e sua mãe. Colocou o pequeno candelabro perto do quadro da mãe, que parecia mais vivo do que nunca. Ele olhou para o céu estrelado pela janela e murmurou, obrigado. A vocês dois. Enquanto ele olhava para o céu, uma estrela cadente atravessou o horizonte, brilhando com intensidade. Alessandro sorriu, sentindo que era um sinal de Pedro e sua mãe, reafirmando que ele nunca estaria sozinho. Mais tarde, Alessandro estava sentado na sala, rodeado por fotos das crianças que agora faziam parte de sua vida. Ele segurava um retrato de Pedro, que Margot havia tirado na noite de Natal do ano anterior. Você será sempre lembrado, disse ele, com os olhos cheios de gratidão. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.